Graças a Deus por esse tempo de louvor e adoração. Certamente tocou aí a sua mente, seu espírito. Não tenho dúvidas de que Deus já ministrou algo muito precioso no teu espírito. Vamos refletir sobre as Escrituras. Nós vamos ler o texto de Efésios, capítulo 5, do verso 1 até o verso 14. Peço que você acompanhe essa leitura com a gente. Estamos dando continuidade à nossa série de mensagens Eterno Normal, baseado na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Então leremos a partir do verso 1, que diz assim: Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: Desperta, ó tu que dormes, levanta de dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus por essa palavra ao nosso coração. No transcorrer da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo vem nos falando sobre o conteúdo da fé cristã, da fé evangélica. Ele trata sobre muitos temas importantes, como, por exemplo, a soberania de Deus, o Deus que é a origem da vida, o originador da vida, esse Deus soberano que soberanamente escolheu um povo para ser o seu povo, povo de propriedade exclusiva. A esse povo ele fixou os seus afetos, ele separou esse povo para ser santo, para revelar a sua glória na história. A gente se deparou com vários tipos de temas, como a eleição, essa escolha de Deus, a predestinação, ou seja, o propósito para o qual Deus nos chamou, que era viver para a sua própria glória. Nós nos deparamos com este chamado de adoção da parte de Deus. Deus nos trouxe para Ele e nos chamou de filhos, como acabamos de ler aqui. Nós somos filhos amados, filhos da luz, filhos de um Deus de amor. Ele nos resgatou das trevas, da sepultura, e nos trouxe para a sua luz, nos deu uma nova vida, nos deu uma nova humanidade, e nos chamou para uma vocação maravilhosa, que é de sermos representantes dele aqui nessa terra. Isso de maneira alguma deve trazer sobre nós vaidade, orgulho, pelo contrário, humildade, serviço, amor a esse Deus de amor. Mas eu quero destacar em todo esse conteúdo que o apóstolo Paulo nos trouxe até então, o fato de que nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus, o que significa que Deus nos deu um bom banho,
nós estávamos imundos, sujos nos nossos delitos e pecados, e Deus nos lavou pelo lavar regenerador do seu Espírito, e Ele veio e habitou em nós. O selo do Espírito significa que nós somos propriedades de Deus, significa que nós somos morada de Deus, e Deus jamais moraria em um lugar que estivesse sujo. E esse é o ponto que eu gostaria de destacar, que é algo inexplicável, que foge muitas vezes ao nosso entendimento. Como um Deus santo, perfeito, maravilhoso, infinito, esse Deus decide vir morar em nós. Isso é algo inexplicável, isso é algo que foge ao entendimento, mas quando nós lemos Romanos capítulo 5, verso 8, a gente tem aqui uma explicação plausível para isso. O apóstolo Paulo diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ainda dominados pela feiura da queda, da rebelião, ainda longe, distantes de Deus, não havia nada em nós que o atraísse, mas diz aqui que Ele veio ao nosso encontro por uma decisão própria, unilateral, porque Ele é Deus de amor e Ele nos ama. A única explicação plausível para isso é o amor. O fato de Deus vir morar em gente como eu e como você é porque Deus amou. E Ele amou de tal maneira que nos purificou, nos lavou e decidiu fazer morada em nós. Isso significa que eu e você somos frutos do amor. Deus nos alcançou e colocou em nós o seu DNA e nos permitiu chamá-lo de Pai e nos chama de filhos amados, a mesma expressão que Ele usou para com o seu filho após o batismo: eis aí o meu filho amado em quem tenho grande prazer. Então Deus usa essa mesma expressão com a gente, e isso é maravilhoso. É esse Deus eterno que mora em mim, é esse Deus santo, 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 que vem morar em mim através do seu Espírito, que diz para mim, esse Deus que está em mim, que clama dentro de mim, que fala dentro de mim, que existe um novo jeito de viver, que existe um jeito que Ele espera que nós vivamos, e o que Ele espera de nós é que nós vivamos em amor. Não há outra opção para nós que recebemos tão grande amor da parte de Deus. O que eu tenho para fazer? Qual é a minha reação diante desse amor maravilhoso de Deus? Se não pegar a minha vida e entregá-la a Ele, se não pegar a minha vida e entregá-la como um presente, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que Deus espera de mim e de você é que nós andemos em amor. O próprio texto nos diz, portanto, aqui é o conectivo repetidamente usado pelo apóstolo Paulo, que significa que o que vem agora está conectado ao que veio antes, à luz do que disse anteriormente, à luz de todas essas verdades espirituais sobre as quais já disse a vocês, à luz de tudo isso, portanto, sejam imitadores. E aqui a palavra é exatamente isso: façam mímica de Deus, ou seja, olhem para Ele, observem, conheçam quem Ele é e reproduzam o seu comportamento. É essa a ideia que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Sejam, portanto, imitadores de Deus. Que as pessoas, ao olharem para você, tenham a certeza de que você é um filho amado de Deus, que você é um representante da natureza de Deus andando pelas ruas dessa cidade, por onde você anda. Sejam, portanto, imitadores de Deus. Agora, é possível imitar a Deus? Essa é a pergunta. Obviamente que a gente não consegue imitar os atributos incomunicáveis de Deus. Por exemplo, o que seria incomunicável? O que é próprio de Deus? Deus é majestoso, não tem como a gente ter essa majestade em nós. Deus é eterno, Deus é onipresente, é onisciente, é onipotente. Não tem como nós imitarmos isso, porque só Deus é isso. É incomunicável, é dele, é próprio de Deus.
Mas existe como nós imitarmos os atributos comunicáveis de Deus, ou seja, aquilo que Ele compartilhou conosco, colocou dentro de nós e está disponível para ser reproduzido e imitado. Por exemplo, a sua santidade. Ele não colocaria uma chamada assim para nós: sejam santos como eu sou santo, se fosse impossível. Ele não é incoerente. A santidade de Deus é possível de ser imitada. O amor de Deus é possível de ser imitado. A verdade que há em Deus é possível de ser imitada. A justiça de Deus é possível de ser reproduzida no comportamento. Mas pastor, como que a gente consegue? A gente consegue porque o Espírito de Deus está dentro de nós. Esse é o maior recurso que nós temos. É o Espírito Santo de Deus que reside dentro de nós, que nos dá a conhecer esse Deus maravilhoso e que nos dá toda a condição suficiente para a gente reproduzir esse tipo de comportamento. Reproduzir essa santidade de Deus, reproduzir essa verdade de Deus em nós. Mas pastor, onde é que eu vou saber como que Deus é? Como é que eu vou imitar o comportamento de Deus diante das situações da vida? Daí então você vai ler Hebreus capítulo 1 e você vai ler lá e vai entender que Jesus Cristo é a expressão exata de Deus. Portanto, em Jesus nós vemos quem Deus é. O que Deus pensa, o que Deus sente diante das circunstâncias da vida. E é a partir desse ápice da revelação de Deus, que é Jesus Cristo, a palavra encarnada, o próprio Deus encarnado, que nós nos inspiramos. Esse é o padrão, esse é o modelo, é a vida e a obra de Jesus. Nós olharmos para Ele, essa expressão exata de Deus na história, e então nos inspirarmos na sua ideia, no seu comportamento, no seu sentimento, na maneira dele ser gente. É possível imitar a Deus, é possível imitar a Deus. Sejam, portanto, imitadores de Deus como filhos amados. E diz aqui que nós devemos, em segundo momento, viver em amor, diz o texto, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amados irmãos, aqui é uma expressão, na minha Bíblia, está dizendo vivam, mas existem outras traduções que diz andem. Na verdade é a mesma expressão. O que acontece aqui é que é um hebraísmo, ou seja, é uma expressão típica da língua hebraica que diz respeito à totalidade da vida. Andar em amor significa viver em amor, ou seja, na totalidade da sua vida, você deve viver em amor. Em todos os sentidos, o amor deve caracterizar os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas atitudes. O amor deve permear tudo o que você faz. Viver em amor, andar em amor, diz respeito a um estilo de vida. É você ter o amor como uma roupa básica sua. É você estar o tempo todo vestido de amor. Vivam em amor, porque o amor deve caracterizar tudo quanto um filho amado de Deus faz. Viver em amor é viver expressando a bondade. É viver desejando o bem, é viver fazendo bem, é viver generosamente, gentilmente, é viver deixando que a doçura de Deus, ela chegue ao coração das pessoas através da sua vida, é viver com respeito. Viver em amor é viver com sinceridade, é viver com verdade. Uma vez eu ouvi um pastor explicando a respeito do amor, e ele disse que o amor é como um cacho de uva. Na verdade, o amor é o cacho de uvas. Existem aqueles frutos do Espírito, né? Amor, paz, alegria, benignidade, bondade, domínio próprio, enfim. Existem aqueles frutos do Espírito, ou seja, tudo aquilo, o cacho de uvas é o amor. O amor é a bondade, é o respeito, é a elegância, é a cordialidade, é o perdão. O amor é a alegria, o amor se manifesta através da paz, o amor se manifesta através da tolerância, enfim. É assim o amor não se orgulha, o amor não se envaidece, o amor se alegra com a verdade. Isso é o amor, é o cacho de uvas. Quando a gente pensa então em viver em amor, diz respeito a todas essas virtudes. É isso que o Senhor espera que nós expressemos.
Viver em amor, uma vida de entrega a Deus, uma vida em que você oferece a sua vida como presente a Deus, uma vida de sacrifício, ou seja, um presente sacrificial de aroma agradável a Deus, o que significa que Deus, ao olhar para a sua vida, Ele sente grande prazer. Ele aceita a sua adoração, o seu cantar, Ele aceita a sua oração, Ele aceita a sua vida no altar, por causa do sangue de Cristo Jesus, obviamente, mas Ele olha para as suas expressões de louvor e se alegra com você. Ele aprova a sua vida. Andar em amor, andar expressando o amor o tempo todo. E quem tem um pacto com o amor, se veste do amor, repudia tudo aquilo que perverte o amor. E é o que o apóstolo Paulo diz aqui, olha, se vocês andarem em amor, vocês necessariamente precisarão repudiar, rejeitar tudo aquilo que perverte o amor. E as perversões do amor são descritas pelo apóstolo. É a imoralidade sexual. Nesse caso aqui ele trata sobre a questão sexual. A imoralidade sexual, todo tipo de prática sexual que seja contrária ao plano original de Deus para a questão da sexualidade, isso entristece o Espírito Santo de Deus. Isso entristece o coração de Deus. E aqui a palavra imoralidade sexual, ela é uma palavra de vasto significado. Ela é ampla no seu significado. Ela envolve pensamentos, sentimento, práticas. Tudo aquilo que é contrário ao plano original de Deus. Relacionamentos clandestinos ao casamento. É contrário à vontade de Deus. É uma imoralidade sexual. Não esteja nos seus lábios nenhum tipo de conversa obscena, de conversa vulgar, de conversa sem pudor. Não esteja no meio de vocês, nem seja nomeada no meio de vocês esse tipo de pensamento. Não seja nomeado no meio de vocês. O apóstolo Paulo nos chama para uma vida de santidade. Não é para uma vida de isolamento do mundo, mas é para uma vida de santidade no mundo. É viver no mundo sendo cristão, sem perder a sua identidade. Todo tipo de imoralidade deve ser repudiada. Por quê? Porque a imoralidade perverte o mal. Essas relações ilícitas pervertem o amor. Nenhum tipo de espécie de impureza e cobiça deve estar no meio de vocês. Nenhum tipo de ato, de intenção do coração, de desejos, de paixão. Isso não combina com o amor. Não combina com o amor que ama a verdade. Não haja no meio de vocês esse tipo de conversa infrutífera, venenosa, que polui a mente das pessoas. Quantas vezes eu já ouvi aconselhar pessoas que tomaram atitudes na sua vida, fruto de um relacionamento ou de uma conversa de bar, de gente frustrada nos seus relacionamentos e que influenciaram negativamente a mente dela. Aí você vai falar assim, é mente fraca. Amado, num momento de vulnerabilidade, nós estamos sujeitos a essas manipulações do mal e da nossa carne. Conversas infrutíferas, impuras, podem levar o teu irmão a cometer atos indecentes. Não haja no meio de vós esse tipo de comportamento. Quer fazer um teste? Se isso está dentro do seu coração ou no meio das suas conversas, antes de você postar alguma coisa para alguém, de você encaminhar uma imagem, uma figura para alguém, no WhatsApp de alguém, antes de você se expressar na internet, procure pensar se ao fazer isso, Deus vai olhar para você e vai te dar um grande sorriso. Procure pensar se Deus, ao olhar para isso que você vai fazer, Ele vai se alegrar e Ele vai falar, nossa, filho amado em quem tenho grande prazer. Se você não conseguir imaginar Deus fazendo isso para você, não faça. Não faça.
Além de entristecer a Deus, você pode estar comprometendo a vida e o casamento de outras pessoas, mandando mensagens pornográficas, mandando imagens pornográficas. No submundo da internet, da rede, das mídias sociais, isso acontece muito. Mas isso não combina com a nova natureza que Deus deu aos cristãos. Não combina com esse Espírito que está dentro de nós, com esse Deus que é santo, não combina. Portanto, irmão, repudie isso, porque isso fere o amor, perverte o amor, destrói o amor. Vivam em amor e repudiem esses tipos de coisa. Não imitem aqueles que vivem como se Deus não existisse. Paulo fala de tipo de gente que vive deliberadamente no pecado, que costumeiramente pratica a imoralidade, pratica esse tipo de coisa que entristece o seu coração, pratica impureza, pratica cobiça, é idólatra porque ama o dinheiro, acumula dinheiro, ama o dinheiro e deixa Deus de lado. O apóstolo Paulo diz que sobre esses vem a ira de Deus, então não compactue com eles, o que não significa não esteja com eles. Pelo contrário, se a gente pensar assim, não vou me relacionar com essas pessoas mais, isso fere o princípio de ser sal da terra e luz do mundo. O sal faz a diferença quando ele é penetrado no alimento. Então a gente precisa estar no meio, mas não ser coparticipantes, não ser como eles na execução dos seus pecados, porque sobre essas pessoas que vivem desse jeito, deliberadamente, que não têm angústia no ser, porque estão pecando contra Deus, que vivem deliberadamente, de propósito, intencionalmente no pecado, com estas pessoas, meu irmão, a ira de Deus virá. Está nas Escrituras, não combina a santidade, filho de Deus, com a imoralidade. Não combina. Tudo aquilo que perverte o amor deve ser repudiado por todos nós, que amamos a Deus. Aí você pode dizer assim para mim, pastor, isso é moralismo. Eu quero trazer à sua memória essa mensagem que eu disse no final do sermão da semana passada. O moralismo tem a ver com reputação. O moralismo tem a ver com obediência à lei, tem a ver comigo, com o meu egoísmo, tem a ver com uma relação fria com a vida. Nós estamos falando de cristianismo. Nós estamos falando de alguém que era um cadáver. Esse alguém foi resgatado da sepultura e trazido para a vida, que recebeu um lavar regenerador do Espírito Santo de Deus, alguém que por algo inexplicável ou explicável, que é por amor, esse Deus veio habitar em nós. Então, o fato de obedecer ou não obedecer não tem a ver com regras, tem a ver com o meu relacionamento com esse Deus que tanto me amou. Desobedecer é uma ofensa ao Deus que me ama. Não é uma quebra de regra, não é uma quebra de protocolo, uma quebra de paradigma. Não é isso. É uma ofensa ao amor. É uma ofensa ao Deus de amor. Quando eu pratico a imoralidade, eu ofendo o Deus que me salvou. Quando eu pratico atos indecentes, que são contrários à natureza, contrários à natureza que Deus nos deu, eu ofendo o Deus de amor. E Ele vai deixar de me amar? Não, Ele me ama, mas Ele não concorda com isso. Ele deseja nos resgatar deste mundo de trevas e nos trazer para a sua luz. Mas o apóstolo Paulo também nos chama a atenção para sermos, não só que nós somos filhos do Deus de amor, ou seja, filhos amados, mas que nós também fomos chamados para vivermos na luz. Somos filhos da luz. Esse eterno Deus que vive dentro de mim, diz que eu preciso viver em amor, diz que eu preciso viver na luz. Outrora vocês eram trevas, ou seja, vocês não só estavam nas trevas, mas havia trevas dentro de vocês estavam de fato perdidos, é o que o apóstolo Paulo diz no verso 8, vocês
eram trevas, ou seja, muitas trevas haviam dentro de vocês, mas agora vocês são luz no Senhor, portanto vivam como filhos da luz. E como vivem os filhos da luz? Os filhos da luz vivem, eles estão compactuados com a bondade. E bondade aqui significa generosidade de espírito, significa simetria de caráter, significa harmonia no ser. É um desejo de fazer e querer o bem. Aqueles que estão na luz têm um compromisso com esse estilo de vida. Aqueles que estão na luz têm um compromisso com a justiça. Deseja a retidão dentro de si. Deseja se assemelhar no caráter com a natureza de Deus. É se assemelhar, ou melhor, é deixar com que a palavra de Deus tome conta do seu ser. A justiça é uma vida de conformidade ao caráter de Deus, é retidão de caráter, não é um compromisso com a carne, mas é um compromisso com Deus que é santo. Portanto, eu não vou usar da minha liberdade para fazer o que quero, eu vou usar da liberdade para a qual Cristo me deu, eu vou usar para a glória de Deus, para honrar o seu nome. Uma vez que você se converteu, você não vive mais para você. É isso que Paulo diz. Não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. O seu compromisso é com Cristo, é com Deus. Isso é o Evangelho, isso é relação de pessoalidade, de intimidade com Deus. Aqueles que estão na luz têm um compromisso com a verdade. Novamente, Paulo traz à tona a verdade aqui. Falamos sobre a verdade a semana passada, falamos no capítulo 4, no início. A verdade é fundamental num relacionamento de um cristão com Deus. Não tem jeito de você ser um cristão e não lidar com a verdade, não falar a verdade. É uma contradição de termos. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para ser filho da verdade tem que falar a verdade, viver a verdade, desejar a verdade. Não só no pensamento, na fala, mas no gesto, na escrita, em tudo que faz. Que haja a verdade na minha vida, nos meus planos, nos meus projetos. Quem está na luz tem um compromisso com a verdade, tem um compromisso com a integridade, tem um compromisso com esse Deus que é a verdade. Quem está na luz tem um compromisso com aquilo que é agradável ao Senhor. O verso 10 chama muito a minha atenção, porque ele diz assim: aprendam a discernir o que é agradável a Deus. E exatamente isso. Não importa a minha reputação, não importa o que vão pensar de mim, não importa se eu vou deixar de ser politicamente correto, isso não importa. O que importa é se é agradável a Deus. Se é agradável a Deus, é por esse caminho que vou trilhar. Se é agradável a Deus, é isso que vou fazer. O moralismo não, o moralismo coloca o eu na frente, porque ele precisa, ele é o centro, a pessoa é o centro da coisa. É importante a minha reputação, o que vão pensar de mim, o que as pessoas estão pensando a meu respeito agora, diante disso que eu estou fazendo. Então a pessoa ela vive assim, cercada de regras, por causa dela mesma. Mas no espírito na espiritualidade cristã isso é inconcebível. Porque o que é importante para nós é agradar a Deus. E nem sempre, ou quase sempre, agradar a Deus, às vezes nos agrada e nem sempre agrada os outros. Nem sempre. Nem sempre agradar a Deus nos traz aplausos, reconhecimento, influência, posição. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes, agradar a Deus traz humilhação. A gente viu isso na história da igreja, nossos irmãos em Cristo. Quantos já foram humilhados ao longo da história porque decidiram obedecer a Deus? Quem está na luz decidiu não participar das obras infrutíferas da carne, que é o que diz o verso 11, que é a imoralidade, a impureza, a avareza, o linguajar impróprio, a indecência, enfim. Esse tipo de coisa não combina com a gente, nos torna gente estéril no que diz respeito à comunhão com Deus. Quem está na luz decidiu denunciar o mal com a sua própria vida. É o que está lá no verso 11, 12 e 13.
pelo testemunho da luz, pela luz que em ti está e que irradia através de você, o mal, a feiura do mundo é revelada. Quando você tem alguém compromissado com Cristo e que vive na luz, num certo ambiente, pela sua retidão, pelo desejo de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, não por moralismo, mas pelo desejo de agradar a Deus, essa pessoa vai mostrar, sem ser chata, inconveniente, ela vai mostrar pela retidão do seu comportamento, a feiura do mundo, porque a sua vida é um contraste. Aquele que está na luz é diferente daquele que está nas trevas. A vida é absolutamente diferente. É por isso que às vezes os cristãos são insuportáveis em alguns lugares, porque eles desejam agradar a Deus. Estar na luz é ter um compromisso com esse Deus da luz. E por último, o apóstolo Paulo nos encerra esse momento com, alguns dizem que aqui é um resumo de Isaías 61, outros dizem que é um hino cristão que era cantado no momento do batismo de um cristão no início da igreja, na igreja primitiva. Quando o cristão estava lá para ser batizado, eles cantavam esse hino e eles cantavam assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. É nítida a preocupação do apóstolo Paulo com a espiritualidade desses irmãos que viviam num contexto de imoralidade sexual. Na cidade de Éfeso existia o templo de Diana, que era a deusa da fertilidade. Orgias eram feitas em culto a Diana. Era um padrão sobremodo excelente o que o apóstolo Paulo está falando para os efésios. Olha, o que o Espírito Santo está dizendo para eles: olha, não sigam nessa imoralidade, vocês têm um pacto com o amor, vivam na luz. Então ele tem uma preocupação aqui grande com a espiritualidade desses irmãos. Ele está dizendo assim: gente, presta atenção, acorda, presta atenção no caminho que vocês estão trilhando, na vida que vocês estão levando. Vocês não podem permanecer e viver como mortos, porque vocês já foram despertados pelo Espírito Santo de Deus. Chega de sepultura, chega de viver entre os mortos, chega de casar com os mortos, chega de viver no casamento como mortos, porque eu despertei vocês. Está dizendo aqui o Espírito Santo que está dizendo isso. Desperta, acorda, preste atenção, pare de viver dessa forma. E não basta apenas despertar, é preciso levantar, irmão. É uma continuidade, você sabe disso. Quando o despertador desperta, se você não se levantar e fica lá no modo soneca, o que acontece? Você fica lá. Tem um monte de cristão vivendo no modo soneca. O Espírito vem, dá um chacoalhão nele, fala: muda a sua vida, faz alguma coisa, transforme-se, levante-se, é hora de levantar. Eu já te disse o que você tem que fazer. E aí os cristãos ficam ali mornos, na sonolência, no modo soneca, e nada acontece. Por que nada acontece? Porque não se levanta. O se levantar aqui é uma iniciativa sua, é própria. Nós somos moralmente responsáveis pelas nossas atitudes. Aquilo que o homem planta, isso ele vai colher. É a lei da semeadura. Se você não se levanta, meu irmão, ó preguiçoso, se você não se levanta para o trabalho, perde hora, não tem compromisso com nada, as pessoas estão vendo, você não está sendo luz para o mundo, você não está andando em coerência com a fé que você professa. Levante-se, meu irmão, levante-se para a glória de Deus, para viver para Deus, para honrar a Deus, para iluminar o mundo, para viver o amor, porque esse mundo carece de amor. O que nós vemos aí de tanta crueldade é a ausência de amor. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Imagine você, Deus falando isso para você: levanta-te. Ele dá esperança, Ele está chamando, E o que você vai fazer? A gente tem que fazer como fez Samuel: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.
Como Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me aqui, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Nós não podemos nos deixar levar pela sonolência, por esse espírito soneca. Não podemos, irmão. O diabo está tomando espaço na nossa vida muitas vezes, nas nossas relações. Por quê? Porque estamos vivendo como os mortos. E olha a linda obra que Deus já fez na nossa vida. É como se Deus estivesse dizendo o que disse para Lázaro: vem para fora, Lázaro. Ele está dizendo hoje para você: vem para fora, João. Vem para fora, Maria. Vem para fora, você que está ouvindo. Vem para fora, sai da sepultura. Viva em amor. Adote o amor como estilo de vida. Ame a justiça, ame a bondade, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. É disso que esse mundo precisa, gente cheia do Espírito Santo, com vontade de fazer o bem, com vontade e sede de justiça, fome e sede de justiça, que fala a verdade, vive a verdade, que quando fala é indiscutível, não precisa ficar coletando informações. Ele falou, está falado. Ele fala a verdade. E aí a promessa é a seguinte: e Cristo resplandecerá sobre ti. A beleza de Deus, a doçura de Deus, a graça de Deus será exalada. O bom perfume de Cristo será exalado por meio de você. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: olha, essa pessoa aí tem um DNA diferente, um jeito novo de viver isso aí, viu? Você vai mostrar para o mundo que o seu Pai é o Deus que é santo, santo, santo. É o Deus que é justo, é o Deus de amor, é o Deus da graça. Se você se despertar, se levantar, a promessa é de que Cristo vai falar através de você. Cristo vai atuar através de você. Cristo vai se manifestar através de você. E você vai cumprir o seu propósito. Você vai alegrar o coração de Deus, porque você estará vivendo de modo digno do chamamento para o qual Deus te chamou. Estabeleça nessa semana um propósito, amado, de ser essa bênção de Deus na vida de todas as pessoas que pela providência de Deus vão cruzar o teu caminho. Manifeste o amor de Deus na vida dessa pessoa, seja por uma palavra de encorajamento, uma ajuda financeira, uma palavra de oração, uma exortação. Eu não sei como o amor se manifesta de uma maneira multiforme, multicolorida. Manifeste o amor. Tenha o compromisso de ser essa luz do Senhor na vida daqueles que pela providência de Deus vão aparecer diante de você essa semana. As pessoas estão precisando. A própria Bíblia diz, né, que a natureza clama pela manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus precisam se manifestar com amor, se manifestar com justiça, com bondade, com verdade, para a glória de Deus. Vamos orar? Não confunda essa mensagem com o moralismo. Eu tenho falado muito sobre isso porque existe uma tendência muito forte no meio cristão de viver essa vida hipócrita. Do lado de fora, uma bela viola, mas do lado de dentro, um pão bolorento. A embalagem é bonita, mas o gosto é horrível. O moralismo é assim, ele é do lado de fora.
mas do lado de dentro existe uma frieza espiritual, um vazio espiritual. No cristianismo, a ideia é a relação, é de pessoalidade com Deus, intimidade. O que importa é o meu relacionamento com Deus. Se eu obedeço é para a glória de Deus. Se eu faço ou não faço, tudo deve ser para a glória de Deus. Porque eu amo a Deus, em gratidão a Deus, a esse Deus de amor, que decidiu morar em mim. Senhor, longe de nós todo espírito de vaidade, de orgulho, de arrogância. Diante destas palavras, o que nós precisamos fazer é cair de joelhos e pedir clemência, bondade, perdão, Senhor, perdão. Senhor, quantas vezes nessa cultura nossa tão erotizada, nos vemos no meio de piadas eróticas, no meio de conversas vulgares. Senhor, quantas vezes a gente está lendo um noticiário digital, uma informação digital, e ali tem tantas informações pobres de conteúdo, gente falando o que faz na intimidade com o seu marido, as ousadias que já teve na intimidade, são tantas coisas infrutíferas. Nos ensine, Senhor, a ter uma mente seletiva naquilo que lemos, um ouvido seletivo quanto àquilo que ouvimos, que os nossos olhos sejam tomados pela luz, para que dentro de nós haja luz e não trevas. Vai tirando, Senhor, as trevas de dentro de nós. Perdoe os nossos pecados, lava-nos e purifica-nos, Senhor, desses pecados horríveis, às vezes alguns pecados de estimação, que já cauterizaram a nossa mente, e já não incomodam mais, já nos comovem mais, já nos leva mais para o quarto em secreto pedindo perdão. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós, que o Teu Espírito nos perturbe nesse momento, a termos uma vida de santidade, a termos uma vida que agrada ao Senhor, porque o que esse mundo precisa é sim que os filhos de Deus se manifestem como o Deus a quem Ele serve, se manifeste em amor, com amor. Faz isso, Pai, em mim, dentro de cada um de nós. É assim que eu oro, Senhor, e Te agradeço pelo tempo que passamos juntos, pela palavra que foi lida, e eu espero que ela tenha sido multiplicada, e que essa aplicação da Tua palavra seja feita pelo Teu Espírito, e que provoque profundas transformações, em nome de Jesus, em cada um de nós, que não sejamos mais os mesmos. Nos dê uma semana abençoada, e que o nosso compromisso seja de ser um abençoador, um benfeitor nessa história, Senhor, de gente que está precisando de ajuda. Quem sabe, Deus, a ajuda do pão de cada dia, uma cesta básica, um consolo, uma ligação. São tantas formas de expressar o amor. Que o nosso compromisso essa semana seja de expressarmos o amor e a luz do Senhor a essas pessoas. Desperta-nos, Senhor, levanta-nos, Senhor, e resplandece o Cristo através de nós. Nós assim oramos em nome desse Jesus, e que a graça desse Deus maravilhoso, bondoso, gracioso, seja sobre cada um de nós, sobre a igreja de Jesus espalhada pela terra, seja sobre a sua família. Esse favor de Deus te alcance, amado irmão, neste momento, te trazendo o que você necessita para esse momento específico que você está vivendo. Que o amor desse bondoso Deus nos acompanhe todos os dias, nos envolva e nos tome, em nome de Jesus. E que o poder do Espírito Santo de Deus, o seu consolo, que esse Espírito que ilumina, também esteja sobre nós e nos acompanhe pelos próximos dias que virão. É em nome desse Cristo Jesus, desse Deus maravilhoso,
que nós assim oramos. Amém, amém. Amém, glória a Deus. Que Deus te abençoe, amado, amada. Deus te dê uma semana cheia de graça e que você ilumine essa cidade, esse lugar por onde você andar, com a glória de Cristo Jesus. Resplandeça sobre ti esse Cristo Jesus. Amém? Fiquem na paz. Deus abençoe.